Nós somos baianos, assim, Tá. minha mãe é baiana, né? Meu pai é cearense, mas morou na Bahia toda a infância, cresceu na Bahia. Tá. E a gente conseguia construir a nossa árvore genealógica até a minha tataravó, Tá. né? E aí com retalhos, assim, coisas muito jogadas, minha avó falando alguma coisa, o meu avô já é falecido e a minha avó é descendente de italianos. Tá. E o meu avô, que tem uma linhagem africana, faleceu, eu era muito pequena. Então, um assunto aqui, outro ali, vai juntando o que a tia-avó fala. A gente conseguia chegar na tataravó. Tá. Quando, em 2020, eu decidi que eu ia fazer o teste de DNA ancestral, fiz, a gente faz e fica muito ansioso com o momento, Como que é esse teste? Eu nunca fiz vi. por uma empresa que faz a coleta da saliva. Tá. Coleta a saliva, lacra, manda para o laboratório, aí o laboratório faz toda a montagem. Interessante isso, hein? Tem várias empresas que trabalham com isso. Essa em específico, eles tinham um projeto que era voltado para o DNA africano. Tá. Então, você fazia DNA completo, mas ele traz mais informações sobre o seu DNA do continente africano. Tá. E aí, quando eu abro, é muito bacana isso que você perguntou, porque eu descubro não só a minha descendência, mas a descendência da minha mãe, das minhas primas. E a minha família descobrir isso a partir desse teste, saber que tem, claro, tem a parte do meu pai também que envolve esse DNA, mas boa parte do DNA deles está ali. Eu tive contato de vários primos e primas falando sobre isso. Falando, nossa, que interessante, eu também vou fazer o meu para entender melhor. E o principal que eu acho é poder falar para os meus filhos, quando eles olham para o continente africano, aonde que está a ligação ancestral deles. Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente se significa, eu costumo falar isso, se significa no presente e projeta o futuro melhor, de uma forma mais consolidada. Né? Então, poder oferecer isso para os meus filhos, para mim, é muito grandioso. Porque eu cresci sabendo que eu sou baiana. Ponto. E moro em São Paulo. E aí tem algumas pessoas que ainda questionam, porque como eu não tenho sotaque baiano, porque eu sempre vivi em São Paulo, você não parece baiana, você é uma baiana, né, mestiça, enfim. Falsificada. Duvidando ainda da minha baianidade, que é super curioso, que a partir do momento que as pessoas começam a me questionar, eu me localizo como indivíduo e me apresento. Tá. Aí as pessoas me questionam, nossa, mas você é baiana? Fazendo essa negativa, aí eu pego todos os elementos da cultura baiana e trago para a minha vida no sentido de mostrar, eu sou baiana. E aí tem uma época da minha adolescência, ali começo da idade adulta, que eu usava a camiseta do Olodum, a fitinha, a canga, era do Senhor do Bonfim. Onde eu ia, tinha elementos que mostrava, porque eu achava um absurdo, assim, eu nasci na Bahia. Uma vez que eu nasci na Bahia, eu sou baiana. A gente tem, né? Isso está dado na sociedade. Exato. Então, por que você está questionando? Eu não saí de lá cedo, então não tenho sotaque. Mas a comida que eu como é uma comida que me representa mim. E aí a gente vai tentando trabalhar isso para mostrar para o outro, né, que essa identidade está presente. Tá. Além da linguagem. Além da linguagem. E você conseguiu descobrir o país exato ou só a região ali da África? Como foi? Eu tento não olhar para o país. Tá. Porque eu entendo a África a partir da diversidade, da multiplicidade. E no outro momento antes da colonização, não tinha países, tinham etnias. Então eu olho pelas etnias. E mesmo assim, tratando de DNA, é muito múltiplo, assim. O meu DNA africano são de 9 etnias diferentes. É bastante complexo. Aí quando a gente vai olhar para as etnias, às vezes uma mesma etnia tem 3 idiomas, 8 idiomas, 11 idiomas. É de uma complexidade, assim. E aí eu continuo nessa descoberta, porque é muita coisa para descobrir. E eu vou trilhando a partir dos sabores. Tá. Então, eu vou me determinando a partir dos sabores. Então, eu sei que a minha região é ancestral do azeite de dendê, é ancestral do molho chermoula, é ancestral da banana da terra. E aí eu vou trazendo esses elementos para nortearem o meu trabalho e também porque eu tenho essa ligação identitária já ancestral.
Pô, então a partir daí você fez um mergulho nessa cultura, imagino, total. né? Como que foi? Tem material aqui no Brasil? Teve que acessar muita coisa, muito site de fora, muita coisa de fora. Como que você conseguiu entender melhor essa cultura? A principal fonte que eu tenho hoje são contatos de pessoas. Tá. Então, conheço fulano e conhece ciclano que me leva até Beltrano. Entendi. Aí a gente faz essa conexão. Porque eu acho que para entender uma cultura, muito além dos livros que nos dizem muito, é conversar com quem vive aquela cultura. Porque também a cultura se transforma. O que o livro às vezes vai falar, o livro escreveu no começo do século XIX, está falando algo que nem existe mais. Então, eu tento esse contato. A internet ajuda muito, né? A tecnologia ajuda muito. Então, eu tenho contatos no Benin, tenho contatos em Gana, tenho contatos em Angola, em várias regiões. E aí a gente vai fazendo essa troca como se fosse uma família. A gente meio que virou isso, virou uma família. Então, a gente se ajuda de formas múltiplas. Além disso, tem todo o material da internet que eu uso como base. Então, assim, vou lá pesquisar sobre a cultura alimentar de Gana. Aí falo um monte de coisa, eu vou lá na pessoa, vamos lá conversar, vamos tentar entender. E a expectativa é que agora, ainda em 2023, se tudo der certo, fazer uma viagem para o continente. Que legal. Para fazer essa imersão empírica, né? Viver ali a realidade, conhecer a comida. Porque uma coisa é a gente reproduzir a comida a partir de uma receita, mas com os ingredientes que a gente tem aqui, porque a páprica daqui é diferente, tudo daqui vai ser diferente. Eu acho que a experiência de experimentar, cozinhar e vivenciar, né, o cotidiano no continente, eu acho aí sim vai ser uma coisa que vai transformar bastante, sabe? Pô, e você vai amar. Acho que vai ser demais. Enlouquecer. Né?